A civilização fenícia, em fenício, Cnã, em hebraico, Romanis, Cnã, em grego clássico, Romanis, Phoenique, em latim, Phoenicia, em árabe, foi uma civilização da antiguidade cujo epicentro se localizava no norte da antiga Canaã, ao longo das regiões litorâneas dos atuais Líbano, Síria e norte de Israel. A civilização fenícia foi uma cultura comercial marítima empreendedora que se espalhou por todo o mar Mediterrâneo durante o período que foi de 1500 a.C. a 300 a.C. Os fenícios realizavam comércio através da galé, navio movido a velas e remos, e são creditados como os inventores dos birremes. Não se conhece com exatidão a que ponto os fenícios viam a si próprios como uma única etnia. Sua civilização estava organizada em cidades-estado, de forma semelhante à Grécia Antiga. Cada uma destas constituía uma unidade política independente, que frequentemente entravam em conflito e podiam dominar umas às outras, embora também colaborassem através de ligas e alianças. Embora as fronteiras destas culturas antigas fossem incertas e inconstantes, a cidade de Tiro parece ter marcado seu ponto mais meridional. Sarepta, atual Sarafan, entre Sidom e Tiro, é a cidade mais extensivamente escavada pelos arqueólogos em território fenício. Os fenícios foram a primeira sociedade a fazer uso extenso, em nível estatal, do alfabeto. O alfabeto fonético fenício é tido como ancestral de todos os alfabetos modernos, embora não representasse as vogais, que foram adicionadas mais tarde pelos gregos. Os fenícios falavam o idioma fenício, que pertence ao grupo canaanita da família linguística semita, sendo considerada língua irmã do hebraico. Através do comércio marítimo, os fenícios espalharam o uso do alfabeto até o norte da África e Europa, onde foi adotado pelos antigos gregos, que o passaram aos etruscos, que por sua vez o repassaram aos romanos. Além de suas diversas inscrições, os fenícios deixaram diversos outros tipos de fontes escritas, porém poucas sobreviveram até os dias de hoje. A pré-paratio evangélica, de Eusébio de Cesareia, faz citações extensas de Filo de Biblos e Sanconiaton. Etimologia. O termo fenício, por intermédio do latim poenicus, posteriormente punicus, vem do grego antigo phoenix, atestado desde Homero, e influenciado por phoenix, púrpura tíria, carmesim, murex, que por sua vez vem de phoenos vermelho cor de sangue. O termo foi atestado no linear B como ponique e jo, de onde teria sido emprestado do egípcio antigo Fenku, FNKHW, povo sírio. A associação entre phoenix e phoenix espelha uma antiga etimologia popular presente no fenício, que associava Kinahu, Canaã, Fenícia, com Kinaú, carmesim. A região era conhecida entre os nativos como Kinahu, forma citada no século VI a.C., por Hecateu sob a forma, influenciada pelo grego, de Cona, e seu povo como Kenaane. História. Origens. 200 a.C. Sarcófago fenício encontrado em Cádiz, Espanha, atualmente no Museu Arqueológico de Cádiz. Acredita-se que tenha sido encomendado e pago por um mercador fenício, e construído na Grécia, com influência egípcia. Em termos de arqueologia, língua e religião, pouco separa os fenícios das outras culturas da região de Canaã. Como canaanitas, sua única diferença eram seus notáveis feitos marítimos. Nas tabuletas de Amarna do século XIV a.C., chamam-se de Kenaani ou Kinaani, canaanitas, embora estas cartas antecedam a invasão dos povos do mar em mais de um século. Bem mais tarde, no século VI a.C., Hecateu de Mileto escreve que a Fenícia era chamada anteriormente de, um nome que Filo de Biblos adotou posteriormente em sua mitologia como seu epônimo para os fenícios, Cona, que posteriormente foi chamado de Phoenix. Carece de fontes de já no terceiro milênio antes de Cristo. Expedições marítimas eram feitas pelos egípcios para trazer cedros do Líbano. O relato de Heródoto, escrito por volta de 440 a.C., se refere aos mitos de Ió e Europa. Os persas mais esclarecidos atribuem aos fenícios a causa dessas inimizades. Dizem eles que esse povo, tendo vindo do litoral da Eritreia para as costas do nosso país, empreendeu longas viagens marítimas, logo depois de haver se estabelecido no país que ainda hoje habita, transportando mercadorias do Egito e da Síria. Estudos genéticos. Spencer Wells, do Genographic Project, realizou estudos genéticos que demonstraram que a população masculina do Líbano, Malta, Espanha,
e outras áreas colonizadas pelos fenícios, partilham o mesmo cromossomo YM89. As populações masculinas que habitam as áreas associadas com a civilização minoica e os povos do mar têm marcadores genéticos totalmente diferentes, o que indica que não existia relação ancestral entre os fenícios e estes povos. Em 2004, 2 geneticistas da Universidade Harvard, importantes cientistas do projeto genográfico da National Geographic, Pierre Zaloa e Wells, identificaram o haplogrupo dos fenícios como sendo o haplogrupo J2, deixando aberto o caminho para estudos futuros. A população masculina da Tunísia e de Malta também foi incluída nestes estudos, e mostrou partilhar contundentes semelhanças genéticas com os libaneses. Em 2008, cientistas do Genographic Project anunciaram que até 1 em cada 17 homens vivendo atualmente no litoral do norte da África e sul da Europa pode ter um ancestral fenício direto em sua linhagem paterna.